Saudações cordiais terráqueos, como estamos? Aqui quem falou é o professor Diego Bragança e vamos trocar uma ideia sobre o mito de Ipiranga, né? Tenho certeza que muitos de vocês passaram um fim de semana aí isolados, né? Se cuidando dos outros e pensaram um pouquinho sobre o 7 de setembro, de que forma que ele aconteceu, de que forma que ele foi construído no nosso imaginário, se de fato aquela imagem do quadro do Pedro Américo realmente corresponde à realidade, né? Bom, esse quadro do Pedro Américo é em si um grande problema, né? A gente tem que lembrar que ele foi feito no finalzinho do século XIX, um quadro com um estilo muito ligado ao romantismo, né? Ao exagero, ao drama, ao intenso sentimento, né? De uma ruptura, como é uma independência de um país. E o Pedro Américo ele fez esse quadro em Florença, na Itália, entre 1886 e 1888. Ele foi concluído, mas ele não foi exibido no Brasil de imediato, né? Foi uma encomenda do Dom Pedro II e ele tinha a intenção de fazer a doação desse quadro, a exposição dele, no Museu do Ipiranga, que hoje é o Museu Paulista da USP, beleza? Bom, esse quadro só foi exposto no Brasil em 1895. A gente tem que lembrar que a monarquia brasileira acaba em 1889 com a proclamação da República, beleza? Então, a primeira problemática que a gente tem a respeito desse quadro diz respeito justamente sobre a sua data histórica. A gente tem que lembrar que dia 7 de setembro de 1822 é a nossa proclamação da independência, é a independência do Brasil. E o quadro ele vai ser pintado, né, quase 70 anos depois, beleza? Aí muita gente fala assim, mas esse cara, o Pedro Américo, ele plagiou, né, o quadro Grito do Ipiranga, o Independência e Morte e tal. Ele plagiou lá aquela obra do Napoleão Bonaparte, né? E o Napoleão Bonaparte foi pintado também assim de forma imponente no quadro. Gente, o que acontece na verdade é que o Pedro Américo ele estava em um tempo e espaço histórico, né? Sendo influenciado por vários artistas e por vários estilos e tendências, e seria natural que ele pudesse também retratar, né, uma grande referência do seu país dessa maneira, né? Todos faziam a mesma coisa e o Brasil precisava de uma identidade nacional, né? Precisava de um mártir, precisava de uma referência histórica. O Dom Pedro I serviu, digamos, como esse bode expiatório que pudesse construir, né, esse imaginário da população, beleza? Bom, a respeito do quadro especificamente, a gente tem, por exemplo, elementos que dentro do contexto histórico está totalmente assim, diferente, né? Não aconteceu dessa maneira. O Dom Pedro ele não estava montado num alazão, um cavalo branco imponente, aquela coisa bonita, ele estava com mulas, né? A sua comitiva, ele estava montado numa mula, assim como todos da sua comitiva. E a gente tem que lembrar de um outro detalhe, que as mulas elas suportam maiores distâncias nas viagens. O Dom Pedro I ele sai no finalzinho de agosto, lá do Rio de Janeiro, que era a capital do Império, e vai até São Paulo, né? A intenção era que ele chegasse até Santos, isso de fato aconteceu, só que nesse percurso ele vai apaziguando algumas revoltas populares, etc., ele vai até Santos, de fato. Nesse caminho, inclusive, ele conhece a Domitila, ele vai ter um date, né, com seu contatinho, que é a Domitila, que logo depois se torna a Marquesa de Santos. Ele vai até Santos, visita a família do José Bonifácio, inclusive conversa com seu irmão e etc. E ali ele começa a ter uma noção de que a independência realmente estava chegando, né? Ela vai se concretizando, pelo menos, como algo iminente, algo que ia acontecer. Ele retorna, né, para São Paulo, para a capital, para São Paulo, e nesse percurso, quando ele está passando pelo riacho, né, do Ipiranga, lá em Piratininga, ele volta de Santos já desarranjado, né, ele estava com um forte desarranjo intestinal, inclusive algumas crônicas demonstram que ele parou, aí ele junto com a sua comitiva por 8 vezes, de Santos até o riacho do Ipiranga, e quando as tropas reais encontram, né, o Dom Pedro I para entregar uma carta, que é a Carta de Portugal, dando esse ultimato para ele voltar para Portugal, etc., ele estava defecando, né, nas margens desse riacho. Ele estava desarranjado, né? Olha que situação, o cara é imperador do Brasil, né, ele é o príncipe regente e está numa situação de desarranjo intestinal, beleza?
Bom, ele não estava trajado, né, como um dragão imperial, como um soldado, um oficial, um chefe de estado, né? Ele estava trajado, na verdade, como um tropeiro, assim como boa parte da sua comitiva. Uma comitiva que foi formada, né, por algumas dezenas de pessoas, oficiais, né, soldados, funcionários públicos, administrativos, padres e etc. Inclusive o padre Belchior, né, ele traz um relato bem interessante sobre isso. Ele vai relatando essa questão do Dom Pedro estar desarranjado naquele momento, tendo que parar em vários momentos da viagem para que ele pudesse ali fazer suas necessidades fisiológicas, beleza? E tem um dado que é interessante, que o Pedro Américo era um cara muito exigente, muito perfeccionista. Ele esteve lá no Piratininga, né, próximo ali ao Riacho do Ipiranga, observando o clima, observando a iluminação do local. Ele teve contato com o sedimento, com a terra, né, para entender realmente quais são as cores do lugar, né? Ele levou isso muito a sério. Então, assim, embora o quadro, o Grito do Ipiranga, ou Independência ou Morte, ele traga uma concepção de realidade, né, que é essa parcela do perfeccionismo do Pedro Américo, por outro lado, ele tentou construir o esplendor daquele acontecimento, né? Ele tentou demonstrar como aquilo foi grandioso para o Brasil, né, e como isso, de alguma forma, poderia trazer ou construir como consequência a identidade nacional. Então, aquela ideia do Dom Pedro I centralizado num morro, aquele morro nem existe, tem um casebre ali ao lado, a quantidade de pessoas que se encontram no quadro cercando o Dom Pedro I, aquilo ali não corresponde com a realidade, né? O próprio grito, né, Independência ou Morte, não foi dessa forma. Eu vou ler aqui para vocês, vamos lá, ó. As cortes querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar já nossa independência. Desde este momento, estamos definitivamente separados de Portugal. Independência ou morte seja nossa divisa. Pois bem, terráqueo, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até a próxima.